Esta noite nós continuaremos meditando sobre o tema da nossa série de mensagens deste mês de abril, que é a verdade da cruz. Irmãos, quando nós olhamos para a cruz, ela é mais do que um símbolo religioso. A cruz é mais do que duas madeiras transpassadas umas na outra. A cruz é o sinal do amor de Deus no maior alto grau que você possa imaginar. Quando nós olhamos para a cruz, nós nos damos conta que Deus não está de brincadeira para nos salvar. Ele deu o seu Filho para nos resgatar por amor a nós. Quão grande amor de Deus por nós na cruz. Neste tempo de calamidade, de pessoas olhando mais para si do que para Deus, é tempo de resgatarmos o valor do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Nas duas últimas semanas nós pregamos sobre dois textos bíblicos da Epístola de Paulo aos Romanos. Na primeira semana o texto foi do capítulo 3, e aquele texto, a centralidade ali no versículo 23 é o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Toda a humanidade carece do Senhor. E aí, na semana passada, nós meditamos no texto do capítulo 8, em que o começo desse texto diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí Paulo vai tratar em todo o capítulo 8, esta liberdade que nós temos na cruz do Calvário. Hoje, meus irmãos, nós daremos continuidade a Romanos 8. Eu gostaria que o irmão e a irmã abrisse a sua Bíblia em Romanos 8, a partir do versículo 12. Romanos 8, a partir do versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe nesse tempo de meditação da Tua Palavra. O Senhor nos enriqueça através do Teu ensino, nos ajude a viver conforme a Tua vontade. Em nome de Cristo, amém. Meus irmãos, quero falar sobre várias coisas aqui no capítulo 8. Nós vamos até o final dele hoje. Esse capítulo 8 nos mostra o poderoso amor de Deus. Eu acredito que uma palavra, qualquer tipo de palavra, é muito pequena para dimensionarmos o tamanho do amor de Deus pelos seus filhos.
poderoso e talvez grandioso, esplêndido, sublime, ela não consegue dimensionar esta grandeza. Nós somos abraçados por este amor, nós recebemos o amor de Deus na nossa vida e temos vivido percebendo que a nossa mente não consegue captar a dimensão, a grandeza de tamanho amor. Por que nós não conseguimos? Porque o nosso amor é limitado. Por mais que nós queiramos ser bons maridos, nós não conseguiremos tratar as nossas esposas na mesma dimensão do amor de Deus. Por mais que sejamos bons pais, boas mães, nós não conseguimos dispensar sobre a vida dos nossos filhos um amor equivalente ao amor de Deus. Por mais que nos esforcemos a isso, o nosso amor é limitado, porque nós somos limitados. O amor de Deus é ilimitado, meus irmãos, porque para Deus não há limites. Quero falar nesta noite sobre esse poderoso amor. Estes primeiros versículos que nós lemos aqui de Romanos, Paulo nos mostra que este poderoso amor nos dá a certeza da filiação que nós temos para com Deus. Esse texto é categórico em afirmar: nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. A expressão do amor de Deus sobre as nossas vidas é de um Pai que por vontade própria quis nos amar. Deus um dia olhou para nós e pela sua graça Ele quis nos amar. O texto usado aqui, a palavra usada é adoção. Um dia Deus nos adotou como filhos. Um dia Deus olhou para nós e falou assim: este aqui é o meu filho. Meus irmãos, Deus um dia escolheu nos amar quando nós não tínhamos nada de bom para oferecer a Ele. Deus um dia olhou para nós e nos chamou filho, quando nós não tínhamos condições de chamá-lo de pai. E hoje, agraciados por esta bênção, todos nós podemos falar: Abba, Pai, meu Pai, Paizinho, Papai. Irmãos, versículo 16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Senhor faz uma obra na sua vida a ponto de você ter convicção e certeza de que você é um filho do Senhor. Abra o seu coração para este poderoso amor de Deus. Abandone as reservas. Deixe para trás aquelas coisas que você ainda se segura. Você e eu somos chamados filhos de Deus. Que grande amor. Que grande amor. Gostaria que você voltasse para a sua Bíblia aí, no versículo 18 até o 25, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora,
Esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Meus irmãos, o poderoso amor de Deus é manifestado a uma criação corrompida. Esta é a grande verdade. Nós estávamos meditando sobre algumas coisas aqui hoje pela manhã na escola dominical, e nós nos damos conta, como brasileiros, que nós depositamos esperança e confiança em muitas pessoas que hoje nos decepcionam. É triste esta realidade de que muitas pessoas que nós depositamos muita confiança quebraram esta confiança em algum tempo da nossa vida, da nossa história, como pessoas, indivíduos e como povo, nação. Irmãos, toda a criação geme, clama a ação de Deus sobre nós. Toda a criação. É muito interessante percebermos que não só o ser humano está em queda e em declínio. Tudo está corrompido. Esse texto diz que nós esperamos, aguardamos algo diferente acontecer. Nós esperamos algo que não vemos, mas temos a certeza que acontecerá. O amor de Deus é capaz de fortalecer o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, em percebermos que somos marcados, fragilizados, machucados por tudo aquilo que nos cerca. A poluição nos maltrata, a violência nos castiga. Nós temos dificuldades em muitas áreas do nosso cotidiano, a saúde frágil, as dificuldades de se manter bem nas suas finanças. As famílias nossas têm sido atacadas por todo tipo de dificuldades. Filhos têm dado trabalho aos pais, casamentos têm sido alvo dos ataques do inimigo. Nós sabemos o quanto estamos sofrendo junto com toda a criação, mas ao mesmo tempo o nosso coração fica em paz na presença do Senhor, porque nós sabemos que Deus não virou as costas para os seus filhos. Ao mesmo tempo que o nosso corpo é marcado, ao mesmo tempo em que as nossas emoções e os nossos pensamentos são castigados, nós continuamos acreditando, perseverando em algo que nós não vemos, mas nós sabemos que existe. Aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus faz e aquilo que Ele continuará fazendo até o fim. Meu irmão, esta é a maior prova do amor de Deus para as nossas vidas. Deus podia ter feito algo diferente. Você é salvo, eu vou te tirar daqui e vou te colocar em outro lugar. Um dia Jesus Cristo, antes de se entregar como cordeiro, Ele fez uma oração marcada lá em João 17, chamada oração sacerdotal. Ele diz assim: Pai, eu te peço por esses, eles estão no mundo, mas eles não são daqui. Peço que o Senhor os guarde aqui neste lugar. Irmão, esta é uma grande prova do amor de Deus. Nós aguardamos a redenção do Pai. Persevere no amor do Senhor, meu irmão e minha irmã. Persevere. O Senhor não nos livrará das dificuldades, mas Ele cuidará de nós em todas elas. Em todas elas.
O texto continua dizendo aqui, a partir do versículo 26, eu gostaria que você acompanhasse. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Os irmãos, nós gememos, clamamos, nós sofremos e somos marcados pelas lutas do presente. Às vezes aquilo que nos cerca nos causa tamanho desconforto que nem saber pedir a Deus alguma coisa nós sabemos. Você já se pegou numa situação dessa? Eu acho que eu me pego assim todos os dias. Você se coloca na presença do Senhor e te faltam palavras, alguma situação, algum desconforto, um pecado, uma resposta que não foi dada ainda, uma ansiedade, uma doença, algo grave acontecendo. Mas nessas situações nós cremos que não são as nossas palavras que mudam o coração do nosso Pai. Porque quem intercede por nós é o nosso próprio Jesus, o Espírito Consolador e intercessor. Irmãos, quanto mais você tiver consciência da sua fraqueza, preste bastante atenção. Quanto mais você tiver consciência da sua fraqueza, maior será o poder de Deus na sua vida. O Evangelho é um escândalo, porque nenhum arrogante, nenhum topetudo, ninguém de nariz empinado que se chegue a Deus consegue o favor de Deus. O Evangelho é um dos maiores absurdos para ser aceito, porque no Evangelho, diante de Deus, o fraco tem mais vez do que o forte, aquele que não sabe falar nada tem mais vez do que aquele que sabe falar tudo, aquele que se humilha, se dobra, se prostra, é maior do que aquele que se levanta e se exalta. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Ah, que grande verdade da graça do Senhor para conosco. Jamais imagine que na sua fraqueza, nas suas dificuldades, no seu sofrimento, no dia da dor, no dia do choro, o Senhor olhará para você e te condenará. Muito pelo contrário. Nesses momentos o Senhor nos toma pelos braços e cuida de nós até o fim. Aquele que sonda os nossos corações sabe qual é a mente do Espírito e intercede por nós. O versículo 28 desse texto não pode ser recebido fora do contexto dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ler esse texto e imaginar que tudo que acontece na sua vida, porque você e eu, nós amamos a Deus, e nós esperamos que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Se nós lemos esse texto e o recebemos achando que somente coisas boas
acontecerão na nossa vida, nós nos frustraremos facilmente na caminhada da fé. Paulo não está dizendo: o crente vai receber tudo de bom. Tudo de bom, tudo de bom. Paulo está nos ensinando através desse texto que ele disse aos Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Todas. Tome isso sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, sabendo que até nas dificuldades em que nós vivemos, o Senhor tem algo bom preparado para cada um de nós. Eu creio nisso. Aquele que Ele predestinou, Ele o chamou. Aquele que o chamou, este o justificou. Aqueles que o justificou, a estes glorificou. Nós fazemos parte de um povo que foi predestinado para ser conforme a imagem do Filho, para nós fazermos parte de um grupo em que Cristo é o primogênito, e nós somos milhares de milhares de irmãos. Pensei um pouco sobre isso aqui de manhã com os irmãos, e eu quero reafirmar isso. Uma das coisas que eu fico mais feliz de pertencer a uma igreja, ser pastor de uma igreja, é poder olhar para o seu olho e te chamar de irmão, e te chamar de irmão. Nós somos uma família, nós não somos uma associação, nós não somos um grupo de amigos, nós não somos um grupo de pessoas que têm o mesmo interesse, nós não somos partidários de uma causa social, filosófica, nós não torcemos para o mesmo time. Aquilo que nos une é olhar para Deus e todos nós o chamarmos de Pai, e eu olhar para um lado, para o outro, para frente e para trás, e reconhecer que eu faço parte de uma comunidade de irmãos. Irmãos, isso não pode cair por terra, porque o maior dos irmãos é Jesus. Jesus se coloca como irmão, Jesus se coloca entre nós. Nós podemos olhar para Jesus e perceber que nós fazemos parte da mesma família de sangue, do sangue do Cordeiro. Nós podemos nos abraçar, nós podemos caminhar, nós podemos resolver as nossas diferenças, nós podemos nos alegrar nas nossas conquistas, nós podemos chorar nas nossas derrotas e lutas e dores. Esta é uma primícia que a igreja de Deus deve levar em alto termo, em grande valor. Somos irmãos do Senhor. Somos irmãos. Aí nós chegamos no ponto principal desse texto, em que ele encerra esta passagem, lembrando que este amor de Deus, ele pega em nós de um jeito que nada pode nos separar dele. Nada. Olha o que esse texto diz a partir do versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, tudo aquilo que Paulo falou aqui? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos,
amor de Deus é tão poderoso, que nada pode nos separar dele. Se Deus te tomou pelo braço, meu irmão, se Deus um dia te pegou e falou assim: vem filho, quero te dizer, nada pode te separar desse amor. Às vezes a gente acha que alguma coisa pode. Às vezes a nossa mente é corrompida, e às vezes o inimigo vem e tenta nos distrair, achando que alguma coisa vai nos separar dele. Aí você tem uma crise no casamento, o marido, a esposa não é crente, começa a dar aquela desestabilizada, desanima. O texto aqui fala que nenhuma criatura pode nos separar desse amor. A igreja foi perseguida, queimaram cristãos, enforcaram cristãos, cortaram a goela dos cristãos, e aí as pessoas talvez imaginavam assim: agora eles vão deixar de testemunhar essa fé. Meus irmãos, quanto mais gente morria, mais o Senhor crescia entre as pessoas. Aí começa a ter um desânimo na igreja, as pessoas ficam desanimadas, já não sabem mais o que fazer, e aí pensa assim: agora vai acabar. Meus irmãos, Deus acende a chama no coração dos servos dele, e nós passamos a buscá-lo mais e mais. Irmão, se Deus não poupou o seu filho, o que ele não fará mais por nós? Ele já fez o maior, o principal. Um dia ele enviou o seu filho. Nada mais pode nos separar desse amor. Podem nos acusar, Deus justifica. Podem nos condenar, Cristo intercede por nós. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Esse texto é uma das provas mais claras de que a vida do crente não é fácil, e nunca será, nunca. No momento em que a gente achar que está tudo bom, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia nos ensina que todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Meus irmãos, nós temos um grupo de pessoas aqui, pequeno, mas eu tenho certeza que a minha luta é diferente da sua luta. A luta sua é diferente da luta que está do lado aí, do irmão do seu lado. A perseguição às vezes vem de frente, às vezes ela vem de baixo, às vezes ela vem de dentro da mente, às vezes ela vem de dentro do coração. Meus irmãos, nós sabemos que as dificuldades que enfrentamos aqui é para tentar nos desestabilizar, nos derrubar, de dentro ou de fora. As lutas vêm para tentar nos mostrar que somos fragilizados e não podemos nada. Nós somos sim fragilizados e não podemos nada, mas o Senhor está em nós. Quando somos acusados, quando as tribulações vêm, tribulação é uma luta que se enfrenta por uma situação. A angústia é aquele sentimento pessoal que você não sabe o que é, mas está aí. Talvez se fosse escrito hoje, essa palavra aqui seria depressão. A perseguição é a luta por alguma causa. Fome. Cristãos foram presos e a comida lhes era escassa. Nudez, perigo, espada. Nós somos entregues à morte o dia todo. Meus irmãos, a luta é diária, constante, sempre. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou.
Quero encerrar minha palavra aqui nesta noite desafiando a pensar e repensar sobre como Deus tem sido bom para mim e para você. Que poderoso amor. Eu estou bem certo, Paulo fala e eu também falo aqui. Eu, Alan, estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá nos separar. O amor de Deus pega e não larga. O amor de Deus toma o nosso coração e nada pode nos tomar mais. O amor de Deus toma-nos, Deus nos toma em seus braços e Ele nos protege como um filho amado, filho que lhe dá valor. Esta semana você terá um feriado pela frente. O feriado é bom. Trabalha, tem um período de descanso. Mas algo de melhor ainda. Esta semana nós comemoramos a Páscoa de Cristo. Um dia Cristo morreu em nosso favor. Aquilo que aconteceu naquela sexta-feira santa é poderoso. No domingo, a morte foi vencida pela vida. No domingo, Cristo matou a morte para nos dar a vida, para nós vivermos com Ele. Meu irmão, minha irmã, esta semana eu quero te desafiar a viver esse poderoso amor de Deus em toda a dimensão que você puder. Celebre tão grande amor que foi dado por mim e por você. Cristo nos amará até o último dia, seja o último suspiro que você der, ou seja na volta dele, o amor dele continuará intacto por nós. E o último dia, na verdade, será o primeiro de toda uma eternidade que Deus tem preparado para mim e para você. Eu não sei como vai ser a eternidade. Eu só sei que ela vai ser 1 trilhão de vezes melhor do que isso aqui. Porque lá não tem choro, lá não tem ranger de dentes, lá não tem fome, lá não tem crianças órfãs, lá não tem pessoas sofrendo das doenças e das enfermidades que nos castigam. Porque lá o Senhor cuidará de nós em todas as coisas. Eu desejo isso. Gostaria de orar por você nesse momento. Feche os seus olhos diante do Senhor.